estamos aqui para um bate-papo informal e vinho com uma aluna nossa, Wanda Lúcia Ramos. Ela é juíza do trabalho e está aqui para conversar conosco sobre em que essa abordagem do Humberto pode auxiliar no trabalho dela lá nos tribunais. Boa noite, Wanda, muito obrigada por ter vindo. Boa noite, Décio, boa noite, Wilma. Vou propor um vinho em homenagem ao nosso encontro. A nossa conversa, ao nosso encontro. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, conversando com vocês sobre esse assunto que realmente é de muito interesse para mim e acredito que possa ser também para outros ouvintes, outras pessoas que trabalham junto com a gente, na mesma profissão, na mesma área e áreas afins. Bom, você já teve contato com a abordagem e talvez você ainda queira saber algumas coisas importantes que você possa aplicar no seu campo de trabalho. Então nós estamos abertos a ouvir quais seriam os seus questionamentos, as suas perguntas que a gente pudesse ajudar de alguma forma. Ou talvez compartilhar alguma experiência daquilo que você já pôde utilizar lá no seu trabalho. A gente está à disposição para isso. Eu conheço essa abordagem há 10 anos. Já tive a oportunidade de fazer vários workshops e também de ler artigos que vocês escreveram, publicados no site do Instituto, e também os livros do mestre, do Bert Hellinger. É sempre bom beber na fonte, né? E essa abordagem, ou esse método de trabalho sempre foi muito útil para mim, na minha profissão, na minha vida pessoal, nos meus relacionamentos, na relação com os meus filhos. Mas eu sinto que eu levo esse trabalho principalmente voltado para a conciliação e para o equilíbrio. Além de buscar o equilíbrio das relações, porque eu lido, como juíza do trabalho, eu lido com relação entre empregado e empregador, onde na maior parte das vezes há um desequilíbrio, né? Um dá, o outro não paga, por exemplo. Normalmente o empregado reivindica alguma coisa que ele não recebeu. Então aí existe claramente um desequilíbrio, né? Ele deu de si a prestação de serviço, o empregador pagou, ou não pagou, ou pagou mal, ou pagou insuficiente. Mas também acontece de o empregador dar mais do que o empregado está em condições de receber. Por exemplo, benefícios além daqueles que estão instituídos em lei. E aí também gera um desequilíbrio, gera um desenrolar insatisfatório da relação, tanto que deságua na propositura de uma reclamação trabalhista. Eu gostaria de saber como é que vocês veem esse equilíbrio ou desequilíbrio e de que forma que eu posso usar essas leis em benefício de restabelecer essa ordem. Ok. Em primeiro lugar, muito obrigado por trazer uma experiência própria, real, uma experiência de vida, né? Então, quando a gente observa a evolução da relação de trabalho à luz do campo das constelações, o que nós percebemos é que muitas vezes, para além da relação atual que você tem que julgar lá nos seus tribunais, você está diante de um cenário onde o contexto é mais amplo. Por exemplo, grande parte das relações trabalhistas aqui no nosso país foi estabelecida no passado com base em relações não de trabalho livre associativo, como você vê hoje nos seus tribunais, onde um empregado livremente se associa a um empregador e ele acolhe esse empregado numa relação entre iguais, mas de um vínculo que foi muitas vezes imposto à força, por exemplo, no passado escravagista do país. Isso significa que ainda hoje, quando um empregado vai, ou um empregador vai perante um juiz, num tribunal, discutir uma questão trabalhista qualquer, nós temos que ficar muito atentos se ali presente não estão contextos que estão alheios àquela relação, mas que atuam nessa relação. Por exemplo, um viés quase, diria, cultural ou ideológico de uma relação senhor-escravo. A gente pode perceber como isso é muito presente, porque recentemente a lei que deu os direitos trabalhistas das empregadas domésticas foi passada no Congresso. Então é muito estranho pensar
que nós estamos hoje no século XXI e existem trabalhadores que têm menos direito do que outros trabalhadores. Então, como é que é possível que se perpetue uma relação onde um serve ao outro com menos direito do que os demais que fazem um trabalho igualmente válido? Isso só se explica porque ainda existe aí um contexto de senhor-escravo que continua atuando. Muitos dizem que a lei brasileira é protecionista em relação ao empregado. E isso exatamente está em conformidade com o campo onde nós olhamos para o empregado não como uma pessoa livre que se associa para vender o seu trabalho ou colaborar para uma empresa, mas como alguém que é subserviente ou tem menos poder em relação a outro que tem mais poder. Dentro desse contexto, então, às vezes essa diferença parece grande demais. E tem-se a ideia de que para que haja justiça nós temos que privilegiar demais o empregador em relação ao empregado. Isso também produz um desequilíbrio. Então você acha que essas leis que são protecionistas, como é o caso de várias leis trabalhistas, como é o caso também de estatutos que visam proteger menores, de leis que visam proteger a mulher e a maternidade, de leis de cotas, essas leis, elas que pretendem organizar um equilíbrio, elas mais desequilibram a médio e longo prazo? Seria isso? Nem sempre. Eu só estou dizendo que nós temos que ficar muito atentos a isso. Ou seja, na hora que nós vamos aplicar essas leis, nós temos que estar muito cientes de que ao aplicarmos algo que visa reverter uma situação histórica anterior, temos que ficar muito atentos se nós não estamos, na verdade, produzindo um novo desequilíbrio. E isso gera um conflito. Lincoln dizia que nós não faremos nunca com que o pobre fique rico, empobrecendo o rico. Mas sim fazendo com que aquele que tem uma situação mais desfavorecida suba ele também em sua capacidade de produzir. O que nós, juízes do trabalho, precisamos ter no coração, ou ter em mente, quando nós vamos aplicar essas leis, para que não gere o oposto do que elas visam proteger? Bom, essa pergunta é muito sensível, eu vou dividi-la em duas partes. A primeira é a situação de conflito que se estabelece quando a percepção da parte que emprega é que haja um desequilíbrio contra ele. Digamos, em toda situação onde alguém que tem relativamente mais poder é tolhido desse poder, então inicia-se aí um efeito que parte do pressuposto que o empregador, de sua própria decisão ou vontade, fará forçosamente alguma coisa contra o empregado. Compreende? E eu me tomo agora a segunda parte da pergunta. Qual é a solução? Qual a solução? Não é? Na medida em que os juízes continuarem, supostamente, adjudicando em favor dessas pessoas, com o pretexto de que eles são desfavorecidos de qualquer forma, por uma lógica perversa de mercado, a receber um salário pequeno, eles contribuem para que essas pessoas mudem sua capacidade produtiva, para que elas aumentem sua dignidade ou encontrem uma saída efetiva e concreta e final, real para essa situação, ou eles contribuem para que essa situação nefasta seja perpetuada apenas trocando as pessoas de lugar. Então nós podemos perceber que, na medida que a gente interfere no sistema com um sentimento de pena, por exemplo, o que nós fazemos é ocupar um lugar nesse sistema onde nós diminuímos o valor de um lado em relação ao outro. Ou seja, nós perpetuamos o ciclo. Então, qual é a solução? Aí eu tenho uma pergunta. Então, dá-se o dinheiro para o trabalhador. E onde fica a dignidade dele? Será que essa pessoa não é capaz de encontrar uma alternativa ou um trabalho onde ela seja adequadamente remunerada? Por que ela não consegue encontrar esse trabalho onde ela é adequadamente remunerada? Porque ela aceita um salário tão pequeno. É lógico que aí, então, nós temos que olhar um contexto muito amplo. É sistêmico, né? Não é um ponto. Não é um ponto. Então, quando nós olhamos para esse contexto amplo, precisamos zelar para que na hora que a gente vai intervir num contexto desse, a ajuda seja real, efetiva, que ela tenha um efeito modificador não só para aquela pessoa, mas para todo o sistema. Isso significa essencialmente encontrar uma forma de julgar a causa, mas manter a pessoa digna em seu lugar
sem que com isso a gente subtraia algo desse contexto. Então, a pergunta, o que nós temos que fazer? O que nós temos que dar um lugar no nosso coração? Em primeiro lugar, temos que dar no nosso coração um lugar para essas pessoas. Ou seja, temos que reconhecer que ali diante de nós não está uma pessoa que não é capaz de encontrar uma saída ou um salário digno, mas encontrar uma forma de valorizar essa pessoa e, de certa forma, educá-la para que ela compreenda que isso que ela está fazendo, na busca, por exemplo, de uma rescisão indireta, e muitas vezes uma rescisão indireta que não cabe do ponto de vista real, porque não existe uma lesão dos direitos do trabalhador aí, se nós não deveríamos ajudar a pensar uma ação educativa no próprio tribunal, mesmo que custe, ou que não, nós digamos que não seja ali a alçada para isso, mas onde seria então? É ali, né? Sim. Penso que poderia ser ali, né? Então, o que nós temos que fazer para essa pessoa, para que ela se sinta digna ou esteja à altura de encontrar uma solução definitiva? Então a pergunta é, será que não existe um outro método? Por exemplo, será que nós não poderíamos apelar a essas empresas, por exemplo, que sofrem com um custo alto dessas rescisões indiretas, para que elas tivessem algum tipo de programa de capacitação para esses trabalhadores? Ficaria mais barato para elas do que ter que pagar essas rescisões indiretas. Colocação no mercado, enfim, né? Ou seja, ali é a oportunidade que o juiz tem de intervir no sistema dentro de um contexto mais amplo, além do puro e simples julgamento daquela circunstância pontual. Isso significa também olhar para o trabalhador como uma pessoa que é digna, que é capaz, que consegue. E para o empregador como uma pessoa que não está subtraindo algo da sociedade. Não como um senhor de escravos, mas como uma pessoa livre e empreendedora que em si, por sua iniciativa de constituir uma empresa livre, arrisca seu capital, emprega seu trabalho e sua criatividade a favor da criação de riqueza do país. Quando nós olhamos para todos eles como seres humanos iguais, com sua própria dignidade, mas que também são influenciados por um contexto alheio à sua vontade, então podemos olhar para isso num contexto muito maior, muito mais amplo, que traz ao cenário não apenas aquela pessoa e aquela situação pontual, mas algo bem mais amplo, do qual o judiciário não pode se excluir e dizer que meu trabalho é apenas julgar pontualmente isso aqui, se é que os juízes querem realmente ajudar a sociedade a encontrar uma solução construtiva para promover efetivamente o equilíbrio. Porque ao fazermos ações afirmativas, por exemplo, as cotas raciais, o que se busca é corrigir uma visão que houve uma injustiça no passado, mas aí nós temos que ser muito cuidadosos para que a gente não cometa agora uma nova injustiça no presente. Obrigada, Wanda, por ter aceitado o nosso convite, ter vindo aqui. De coração, espero que isso seja útil para você e para os seus colegas, de alguma forma. Muito obrigada. Um beijo.